Foi apresentado nesta quinta-feira o relatório da CPI da barragem de Brumadinho. O documento pede o indiciamento do comando da Vale por crime doloso. No dia 25 de janeiro deste ano, o rompimento da barragem do Córrego do Feijão matou 270 pessoas. O tsunami de lama ainda provocou um rastro de destruição ambiental e graves perdas econômicas para a população. Quem conversa comigo sobre as conclusões, resultado de 6 meses de trabalho da comissão, é o relator da CPI, deputado André Quintão, líder do bloco de oposição na Assembleia. Muito bem-vindo, deputado. Prazer, Vivi. Deputado, dia histórico, 6 meses de trabalho, não é? Essa comissão o resultado está sendo amplamente noticiado. Vamos começar pelo que o senhor destaca das principais conclusões que foram tiradas pelo trabalho da comissão. A CPI fez um trabalho muito consistente, tecnicamente consolidado, ouvindo mais de 140 pessoas, analisando milhares de documentos, alguns até sigilosos, em colaboração e compartilhamento com instituições e órgãos da força-tarefa, como o Ministério Público Estadual e Polícia Civil, e chegou a conclusões no sentido de que a Vale sabia da instabilidade da barragem B1, depois eu vou enumerar aqui vários eventos e fatos e argumentos, bem como a Vale se omitiu na tomada de decisões e atitudes que poderiam, se não evitar o rompimento, minimizar o impacto que o rompimento trouxe na vida de centenas de pessoas, principalmente aquelas que foram levadas a óbito, 270 pessoas e 2 nascituros. Aquela barragem, que é da década de 70, já apresentava sinais de instabilidade. O laudo de segurança que a Vale conseguiu da Turvisud, uma auditoria externa, em 2018, contratada pela Vale, mostrava um fator de segurança de 1,09. Quando o fator de segurança estipulado como meta pela própria Vale para todas as suas barragens era de 1,3. Aquela barragem especificamente não chegou a 1,3, mas mesmo assim a Turvisud deu o laudo, a declaração de condição de estabilidade, a Vale validou esse laudo no sentido de que ela estivesse quites com a legislação ambiental, com a Agência Nacional de Mineração e, portanto, para que o complexo minerário ali do Córrego do Feijão não fosse e tivesse suas atividades paralisadas. No papel estava tudo certo, não é, deputado? No papel, em que pese que mesmo no papel a Turvisud fez uma listagem de recomendações. Por exemplo, a instalação de 30 drenos horizontais profundos. Para quê? Para tirar o excesso de água que tinha naquela barragem, já comprovado. E quando a Vale começou a instalar esses drenos horizontais profundos, no 15º houve um problema na perfuração, um fraturamento hidráulico, extravasamento de água e lama, e a Vale ali já deveria ter comunicado o fato à Agência Nacional de Mineração. Não, o que ela fez? Nesse caso não foi a poeira, foi a lama. Colocou a lama para debaixo do tapete. Fez uma força-tarefa, tapou os locais, os buracos onde estava saindo lama e água e não comunicou. Por que não comunicou a ANM? A gravidade do fato. Porque se comunicasse, poderia ter a paralisação das atividades do complexo da mina da Cava do Feijão. Então a Vale, ao invés... E essa paralisação, na verdade, implicaria ganhos de final de ano, de lucro? No meio do ano, isso foi em junho de 2018, a consequência seria uma exposição negativa da Vale, que já tinha o efeito Mariana, a ANM poderia paralisar e ela teria um prejuízo financeiro, prejuízo na Bolsa, jogaria luzes sobre outras barragens, como de fato aconteceu depois do rompimento, em Macacos, em Ouro Preto, em Itabirito, em Barão de Cocais. Então a Vale ali já poderia, Vivian, ter evacuado a área, ela não fez. Depois disso, as detonações continuaram na mina do Feijão, na Cava do Feijão.
esse relatório da Tuvisud também solicitava que não houvessem detonações, e as detonações ocorreram. Nós temos na CPI um mapa de fogo que comprova isso, inclusive no próprio dia do rompimento. A polêmica é se foi antes, um pouquinho antes ou um pouquinho depois, mas não podia ter detonação nenhuma. Os radares que a Vale começou a utilizar em 2018 foram mostrando movimentações do maciço. E essas movimentações chegaram em 14 de janeiro de 2019, poucos dias antes do rompimento, a uma área de 14.800 metros quadrados. E nada a Vale fez de posse dessas informações. Nem sequer tirar o pessoal dela. Não acionou o plano de ação a maior parte das vítimas. De emergência. E o pior, talvez o que trouxe mais indignação e perplexidade para todos nós. A Vale tinha o plano de ação de emergência de barragem em caso de rompimento, é uma obrigação legal, contratou uma empresa para fazê-lo. Nos trechos de hipotética inundação, caso a barragem rompesse, o trecho 1, exatamente onde estavam as unidades administrativas e o refeitório, onde centenas de pessoas frequentavam, o tempo de chegada da lama era de até 60 segundos. E as rotas de fuga para o autossalvamento das pessoas, em caso de rompimento, o tempo variava de 5 a 10 minutos. Ou seja, aquele plano, na verdade, era um atestado de óbito coletivo, caso a barragem se rompesse. Só para as pessoas entenderem o que é chamado de rota de fuga, apesar do nome ser autoexplicativo, mas do ponto de vista prático, como é que funciona? É o deslocamento das pessoas. É um caminho que é indicado pela empresa para que as pessoas passem. Em caso de rompimento, é aquele caminho do ponto onde a lama pode chegar até um ponto onde a lama não chega. Então, é chamado rota de fuga, de autossalvamento. Para as pessoas saírem da lama, elas demorariam 5 minutos a 10 minutos. Só que a lama chegaria em 1 minuto. No caso da barragem B1, a lama chegou em 34 segundos e não foi por outro motivo, que infelizmente a maioria das pessoas que morreram foram aquelas que estavam no refeitório. Era impossível fugir da lama. Então, a Vale deixou o refeitório, deixou as unidades administrativas, sabendo que a barragem tinha um fator de segurança menor do que o estipulado pela Vale, sabendo que tinha excesso de água na barragem, sabendo que ela não instalou os 30 drenos horizontais profundos, sabendo que tinha movimentação de radar anômalo, que os piezômetros indicavam isso. Era uma barragem problemática. O mínimo que ela deveria ter feito é retirado os seus trabalhadores e trabalhadoras daquela área de inundação, e assim ela não fez. Resultado, a tragédia criminosa. A comissão cita nomes para indiciamento, não é? No pedido de indiciamento. Eu sei que são vários nomes, mas quais são os principais, né? Os mais representativos da empresa? Olha, eu diria que, primeiro, começando pela Tuvisud, que foi a empresa de auditoria externa que deu o laudo de condição de estabilidade. São 2 engenheiros. São 2 engenheiros. Com certeza, esse laudo foi uma espécie de porta-bandeira de estabilidade da barragem. A Vale usou esse laudo junto à ANM, junto à Secretaria Estadual de Meio Ambiente. É um laudo falso. Inclusive, no caso da Tuvisud e da engenheiro do Gramchamp, César Gramchamp, da Vale, eles, além do homicídio doloso, vão responder também por falsidade ideológica, porque esse laudo atestou uma estabilidade que não existia. Tanto é que não existia que a barragem se rompeu. No caso da Vale, vamos começar pela maior responsabilidade. Pela Política Nacional de Segurança de Barragens, quem responde pela segurança de barragem é o empreendedor. Quem fala em nome da empresa, em nome do empreendedor? O seu presidente. Então, o ex-presidente Fábio Schwartzman, o diretor executivo Peter Poppinga, os diretores das áreas operacional corporativa também responderão, foram sugeridos o indiciamento, né? Lúcio Cavalli e Silmar Silva. Ou seja, nós entendemos, e esses assuntos a CPI comprovou, chegaram nesses escalões superiores. Então, eles tinham essa responsabilidade e conhecimento pela tomada de decisões. É boa essa pergunta, Vivi, porque durante a CPI houve uma estratégia deliberada dos escritórios de advocacia contratados pela Vale para defender seus funcionários
Primeiro, um jogo de empurra da geotecnia operacional para a corporativa, da corporativa para a operacional, naquela complexa organização, para confundir a CPI. Ou seja, na confusão eles não vão indiciar ninguém. E uma blindagem em relação aos escalões superiores. Só que a CPI foi conseguindo montar, né, um mosaico com informações, peças. Eu queria chegar nisso. Esse mosaico tem a ver com depoimentos, durante as audiências públicas, depoimentos que foram conseguidos pela CPI, que foram muito significativos. O que o senhor diria que foi mais significativo para se chegar nesse ponto, de identificação das responsabilidades? Olha, tem inclusive, de uma pessoa que faleceu, o filho esteve aqui, havia um funcionário muito antigo da Vale, né, o senhor Lau, e o filho Fernando, que relatou que no fraturamento hidráulico de junho de 2018, o senhor Lau era aquela pessoa que mais conhecia da barragem. Ele falou para os engenheiros e técnicos e depois relatou para o filho, olha, essa barragem está condenada, vai romper. E, inclusive falou para o filho... Isso quanto tempo antes? Em junho de 2018, 6 meses antes. Inclusive falou com o filho, olha, não fica próximo da barragem não, quis o destino que o pai, ele próprio, estivesse e tivesse sua vida ceifada pela lama. Então, nós temos funcionários, engenheiros, gerentes, mas também temos escalões superiores, porque eles respondem às decisões tomadas pela gravidade, pelos aspectos envolvidos, e esses diretores participavam dos painéis nacionais e internacionais, os e-mails mostram que eles tinham acesso aos documentos e nós compartilhamos informações com Polícia Civil, Polícia Federal, recebemos também informações, a CPI do Senado, da Câmara dos Deputados. Então, nós temos 11 funcionários incluídos aí, diretor executivo, diretores de área da Vale, engenheiros e técnicos, bem como 2 funcionários da Tuvsud, sendo que a Vale também vai responder civilmente, né, responsabilidade civil, além da penal dos seus funcionários. São 110 recomendações. São 110 nas mais várias áreas, reparação, prevenção, legislação, arrecadação, questão ambiental, questão criminal, penal. E a situação das famílias, indenizações, tudo está relacionado? Tudo. Talvez a consistência do relatório é revelado, além do fato em si, do histórico e antecedentes, das responsabilidades, e aí principalmente a sugestão dos indiciamentos, vai muito além porque entra na questão da reparação e da preocupação com as famílias. Esse foi um aspecto muito abordado, foi uma CPI humanizada. Além da punição, nós estamos preocupados com a reparação geral, a reparação ambiental, a reparação ao patrimônio público. No caso da questão ambiental, está em risco o abastecimento de água na região metropolitana de BH. A Vale se comprometeu em construir uma nova adutora e captação de água a montante do Paraupeba, do local da mina. Então é importante que isso ocorra até o ano que vem, no prazo estipulado, senão quem vai sofrer, inclusive, é o cidadão de Belo Horizonte. Pois é, mas agora, além disso, nós temos as questões. Acordo da Defensoria com a Vale, acordo do Ministério Público do Trabalho com a Vale, ou seja, nós precisamos que esses acordos sejam efetivamente cumpridos. Nós temos demandas coletivas que vão acontecer a partir dos tempos. Os impactos na saúde mental, na contaminação do meio ambiente, elas não ocorrem agora, algumas vão ocorrer daqui a alguns anos. Agora, que garantia que há, né, para que isso realmente ocorra, para que haja uma resposta a essas recomendações, para que haja encaminhamento pela Polícia Civil, a ação dos diversos atores que têm que estar envolvidos aí para dar consequência e seguimento a essas recomendações? Olha, eu diria que é um conjunto de fatores. O primeiro deles, do ponto de vista da Assembleia, foi fazer um relatório justo, consistente, tecnicamente defensável e com essa componente humana. Está pronto, está publicizado. Segundo, o nosso entendimento na elaboração do relatório junto a outros órgãos públicos.
Nós estabelecemos uma espécie de pacto de efetividade com o Ministério Público Estadual, Federal, Polícia Civil, Polícia Federal, ou seja... Com a força-tarefa que estava atuando. Nós queremos e buscamos com a Câmara dos Deputados, Câmara Municipal, Senado, nós estabelecemos um trabalho coletivo, colaborativo, integrado, para convergir nas principais recomendações, para facilitar, inclusive, a força política na implementação. Mas isso é oficial? Esse acordo é oficial? Nós fizemos uma reunião aqui na Assembleia, inclusive, e será traduzido do âmbito da Assembleia por uma decisão da mesa diretora, o presidente Agostinho Patrus e a mesa que deram todo o apoio ao trabalho da CPI, na criação de um grupo de trabalho específico de acompanhamento das recomendações da CPI. É uma figura nova, inclusive vai aqui dentro da monitorar Assembleia. o que vai acontecer daqui para frente. Recomendação por recomendação, são 110 recomendações no nível de indenização, reparação, questão ambiental, indiciamentos, mudanças em legislações, integração com as instâncias federais e estaduais, utilização de recursos que hoje é captado através de tributação e taxas na questão ambiental, mas que vão para o Caixa Único dos Governos e não são utilizados para aparelhar e fortalecer os órgãos de fiscalização e licenciamento ambientais. Agora, deputado, no caso de Mariana, foi criada uma empresa, a Renova, pela Vale, né, pela Samarco, que tem a Vale como uma das empresas, uma das controladoras, fugiu o nome aqui, para administrar o pós-desastre, né? Para tratar de, indenizações, atendimento às famílias e tudo mais. E isso se mostrou muito problemático, muito polêmico, com uma série foram identificados ao longo desses anos diversos problemas. O que pode ser feito o que vai ser feito para evitar essa situação? Se existe a possibilidade disso acontecer. Vive, nós tivemos o cuidado. Nós dividimos o trabalho da CPI em 3 momentos. Nivelamento de informações com a força-tarefa, investigação do fato e responsabilidades e ações de reparação. Nesse bloco de ações de reparação, nós fizemos um exame detido do modelo Renove da experiência de Mariana, que não é recomendável. Tem conquistas, sim, mas o modelo é de alta complexidade, uma governança que traz morosidade. Até hoje, nenhuma casa reposta para os moradores de Bento Rodrigues. Então, a Renova é um modelo que serve para não utilizarmos em plenitude, inclusive com alta influência da Vale na dinâmica do seu funcionamento. Nós estabelecemos no relatório da CPI diretrizes inclusive conceituais, de protagonismo das famílias. Quem comete o crime não pode ser o responsável para compensá-lo. A Vale tem que custear as ações de reparação, mas ela não pode comandar e identificar quem é a vítima, o que a vítima vai receber. Então, nós temos diretrizes, tem que ter controle social, as assessorias técnicas têm que ser fortalecidas, inclusive para orientar as comunidades e fornecer subsídios para que elas tomem as melhores decisões. Nós temos que compatibilizar um modelo de indenizações céleres, rápidas, individuais e familiares, com demandas coletivas. Mas quem vai assumir isso? Acho que tem que ser uma concertação onde a Vale não tenha protagonismo, e sim as famílias. E onde haja uma concertação, onde cada governo local, estadual, naquilo que tange ao federal... Seriam os executivos? Mas com participação social e participação de entidades escolhidas pelos movimentos sociais, os integrantes da Força Tarefa, o Ministério Público, a Assembleia, ou seja... Não pode ser aquele modelo onde a Vale tem muita influência e onde as famílias são quase que manipuladas ou não são escutadas, ouvidas. Tem que ter agilidade e não morosidade. Agora, a agilidade não pode também ser um elemento de não escuta democrática das famílias e das pessoas. Essa é uma preocupação central, porque pode haver um processo inclusive de subtração de direitos, caso essas famílias não estejam devidamente mobilizadas. Mas lá na região, o que a gente está percebendo é uma autocrítica de muita gente em relação ao que foi feito em Mariana e uma grande mobilização das famílias em Brumadinho.
Como é que foi a reação das famílias? Elas vieram acompanhar a leitura? Olha, a participação das famílias no acompanhamento dos trabalhos da CPI foi determinante, fundamental, eu diria até emocionante. Elas confiaram na Assembleia, confiaram na CPI, nos receberam muito bem todas as vezes lá em Brumadinho, Córrego do Feijão e comunidades vizinhas. Estiveram aqui, sejam para acompanhar ou para dar testemunhos importantes. Servidores, trabalhadores da Vale deram também depoimentos importantes na coleta de dados da CPI, participaram da votação do relatório final, vão ser convidadas a acompanhar os trabalhos que esse grupo interno da Assembleia de Monitoramento, nós vamos fazer esse monitoramento junto com as famílias, num canal direto com elas. Elas não podem ficar à mercê da memória ou do esquecimento da sociedade sobre o que ocorreu em Brumadinho. A motivação, o sentido último da CPI são as famílias. Agora, do ponto de vista prático, esse grupo que foi criado aqui por determinação do presidente da mesa, do presidente da Assembleia, Agustin Patrus, o funcionamento, assim, a Assembleia tem uma burocracia de funcionamento, não é? Como é que ela vai atuar? Que espaço que ela tem para atuação? O desenho está muito claro, é um grupo de trabalho formado também com representação proporcional dos blocos e partidos, preferencialmente por deputados e deputadas que integraram a CPI, que manifestam o desejo de assim integrá-lo, vai se escorar também no trabalho das comissões permanentes, né, para não ter duplicidade, em ações que demandem audiências públicas, visitas técnicas, se escorar no sentido de trabalhar junto, a partir do formalmente, do institucionalmente, né? Inclusive com acompanhamento da TV Assembleia, com o nível de assessoramento da Casa, com reuniões regulares de acordo com a periodicidade estabelecida pelos membros desse grupo de trabalho e também com a prerrogativa de estabelecer nexos com outras instituições e outros órgãos públicos. Uma riqueza dessa CPI foi que ela se valeu dos trabalhos de comissões permanentes. Muitas das demandas e ações da CPI que não teriam tempo hábil para serem realizadas pela CPI foram realizadas pelas comissões permanentes. Foi um trabalho coletivo. Queria destacar aqui o papel também do presidente da comissão, o deputado Gustavo Valadares, dos deputados e deputadas que integraram a comissão, o requerimento originário do sargento Rodrigues, da Beatriz Cirqueira e também do apoio do presidente Agustin Patrus, da mesa diretora. Agora, eu sei que eu vou fazer uma pergunta para o senhor que é um pouco complexa, mas nosso tempo está acabando, mas eu não posso deixar de fazer. O senhor acredita que esse desastre da Vale em Brumadinho funcione como uma lição para as mineradoras, mas também para as instituições e para o governo do Estado, levando até em consideração, claro, que nós temos um grau enorme de dependência do minério, mas que na balança, que isso pese na balança de uma forma mais responsável para todas as instituições e para a iniciativa privada, não só a Vale, mas as outras mineradoras. Espero e lutarei por isso. Esse episódio trágico, criminoso, mostrou que a Vale priorizou o lucro em detrimento do respeito à vida humana. Muitas vezes os órgãos públicos e os governos ficam reféns de uma atividade econômica super importante, mas esse episódio revela que nós temos que buscar também outras formas de desenvolvimento econômico sustentável. E muitas vezes os órgãos públicos não tomam aquelas medidas necessárias, preventivas, medidas corretivas, medidas que preservem a vida humana em todos os níveis. Então, o exemplo trágico, criminoso de Brumadinho deve servir para isso. A Assembleia já aprovou a legislação de barragens em fevereiro, temos que aprovar aí a legislação de proteção ao sinclinal moeda, o plano estadual para os atingidos por barragens. Que já estão na casa. Já estão tramitando. Muitas legislações em nível federal, os recursos arrecadados pela CEFEM e taxa de fiscalização vão para o Caixa Único que não são utilizados para reforçar os órgãos de licenciamento e fiscalização ambientais. Acho que tudo isso tem que ser acompanhado pela sociedade. Agora uma questão fica para todos nós. O lucro não pode estar acima da vida humana. A economia não pode estar acima da questão ambiental e social. E Brumadinho comprovou isso. E esse relatório de quase 400 páginas da CPI da Assembleia fica como um documento também histórico para todos aqueles que queiram saber como não seguir um modelo que matou pessoas e trouxe prejuízos inestimáveis para toda Minas Gerais.
Deputado, muitíssimo obrigada pela sua presença, por trazer para nós um pouco desse relatório tão importante que a sociedade, que os mineiros, mas o país todo, aguardava né, depois desse imenso desastre de proporções e, enfim, de consequências tão graves. Em nome das famílias, a Assembleia fez esse trabalho coletivo, e cumprimos a nossa parte. Agora vamos monitorar para que esse trabalho não fique aí empoeirado em alguma prateleira, né, ou algum pendrive, mas que de fato as recomendações sejam adotadas pelos órgãos responsáveis. Então, boa sorte com a outra parte do grupo de trabalho. Eu conversei então com o deputado André Quintão, que é líder do bloco de oposição na Assembleia, Democracia e Luta, e relator da CPI da barragem de Brumadinho. Nesta quinta-feira, ele apresentou o relatório final, o relatório da CPI, com 110 recomendações para serem tomadas daqui para frente e pediu o indiciamento por homicídio doloso do comando da Vale, de pelo menos 11 pessoas do comando da Vale. Com destaque para isso, mas são 110 recomendações, inclusive na área civil, tem questões super importantes relativas a indenizações. O Mundo Político fica por aqui. Se você quiser rever a entrevista, já sabe, é só acessar o nosso site ou o YouTube e para falar conosco, e-mail ou Twitter. Obrigada pela companhia e até a próxima.